Olá, audiolivro, A Luz Invisível em Prosa e Verso, um possível brasileiro universo. Primeira edição. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Siddhartha Gautama, vulgo mais conhecido como Buda, a frase da epígrafe. Subtítulo: A Mente. Já é aceito pela poderosa ciência que já se pode falar sobre uma possível mente coletiva. Os antropólogos e arqueólogos já perceberam alguma característica social evolutiva de uma certa individual iniciativa com sabedoria criativa. Talvez seja algo da mente humana individual que tem modificado a sua sensibilidade e sua percepção através de uma retroalimentação estimulada por uma bem provável mente social primitiva. Algumas figuras icônicas, quase que irreais, encontradas pela ciência do nosso momento, por exemplo, foram há milhares de anos desenhadas e esculpidas por ancestrais humanos em cavernas, madeiras e rochas que persistem até hoje no espaço e no tempo. Uma forma de comunicação do seu primeiro idioma para o segundo, nunca antes observada em outra espécie animal, aparentemente social e consciente. Mas nós, primatas de origem intuitiva, manipulamos a realidade social conforme evoluímos a imaginação da mente individual, mergulhada em algum tipo de imaginação coletiva, criando também suas primeiras mentais imagens. Deve mesmo ter tudo a ver com nossas visões e pensamentos, principalmente com nossas formas de elaborar linguagens. Estas que, jamais estruturadas, são as que, dentro das constantes mutações intelectuais e morais, nos conduz e persistentemente evolui de algum tipo de idioma interior individual, passando por um idioma jamais exterior social, para buscar talvez um mais universal, um de luz. Bem mais interativo, pois de alguma forma tem muito mesmo a ver com a lógica da invisível luz. Esta sim, já notável como sendo hoje a coisa cósmica que de muito mais maneiras invisíveis, na invisível evolução da comunicação da mente invisível, também invisivelmente nos conduz. Quer ver? Conforme a mente muda ao longo do tempo e mergulhada em sociedade, a linguagem vai então mudando de conversa, exceto que ainda não se sabe qual a ordem de causa e efeito e vice-versa. De fato, nos comunicamos desde que surgimos no universo humano de idiomas mergulhado em um divino universo e, claro, de luz invisível. Ou seja, também perfeito, já com alguma força invisível que impulsiona a humana comunicação em direção a uma cósmica comunicação. Isso vem desde a pedra como suporte concreto da grosseira e ingênua reprodução de algum segundo idioma coletivo para ser traduzido com suas primeiras abstrações em um primeiro idioma interior e vice-versa. Como já relemos no texto anterior sobre a tradução bidirecional de uma conversa interior para uma exterior conversa. Lembrando também que hoje temos as comunicações também fluindo como vento pelo suporte eletromagnético que nunca foram em nossas vidas tão potentes, nos deixando então cada vez mais contentes. Pense, brasiliense, ser contente. De outro modo de se dizer, mais crível, parece que tudo isso desde o início já indicava sinais de cada vez maior capacidade de captar luz invisível. Isso cada vez mais nos dotando das habilidades de abstração, de criação, de imaginação, de generalização e assim mais e mais comunicação entre mentes de nossa própria espécie humana e as de outros seres desde o início de nossos primeiros tempos. Sempre tentando, entre erros e acertos, comunicar pensamentos. Sejam pensamentos abstratos interiores, antes invisíveis à maioria, que através de formas concretas hoje exteriores, sendo cada vez mais reconhecidas, agora já possivelmente estão mais comunicáveis, tal como a luz desejaria, ou seja, visíveis a uma considerável minoria, tendendo para uma maioria. Ademais, para a mente, na busca de para conhecer qualquer interação nesse universo, tentativa, erro e cada vez mais tentativa, pode ser realmente um abundante recurso natural surgido no espaço e no tempo da imaginação da mente individual, se projetando para a coletiva.
E assim, pelo divino dom do livre-arbítrio, principalmente após sua crescente liberdade moral individual, com vistas a ampliar a evolução de uma não tão liberta mente coletiva, nos conduz gradativamente todos a uma direção moral ou mente cósmica moral subjetiva. Uma grande mente que certamente está oculta por ser de invisível luz. Faz agora mais sentido, leitor Tesla? Apenas continue nesse sentido. Ainda está difícil pensar sobre o que ainda não tem modelo simbólico na mente sobre o que se capta do universo interior subjetivo, e nem mesmo de algumas coisas no exterior objetivo. Pelo mesmo processo de sensação e percepção, ainda em desenvolvimento do ponto de vista cósmico, entre nossos únicos possíveis idiomas universais, o primeiro e o segundo, tendendo a um terceiro idioma. Uma visão trinária que nos faz melhor reler a realidade para então melhor sobre e sob ela raciocinar. Vamos então agora com mais profundidade repensar. Para se comunicar sobre alguma ideia, memória ou intuição, tal como a própria percepção de si mesma, essa criatividade individual inata da mente consciente, a imaginação, pode então ter desenvolvido um papel fundamental na comunicação, desde os primeiros seres da espécie que andava por este planeta tentando gesticular, resmungar, falar ou escrever sobre o que via ou já percebia mentalmente, ainda que essa visão criativa não fosse de algo real na natureza, e sim aspectos inovadores da própria imaginação ou da sensação sobre si mesma. Ou melhor ainda, sobre a sensação da mente já supor ou poder já saber da existência de uma maior mente. Logo, essas tentativas podem ter iniciado o desenvolvimento dos primeiros modos comunicativos mais sofisticados da própria mente para si mesma e para uma outra grande mente. E só após evoluir dessa mais elaborada comunicação interior subjetiva, isto é, o primeiro idioma, os primeiros seres humanos conscientes puderam então iniciar um processo de linguagem mais dedicada a se comunicar com o mundo exterior. Uma maneira de se comunicar com uma maior possibilidade de se propor em um segundo idioma. Um modo mais objetivo, porém indireto, de se propor uma comunicação entre duas ou mais mentes em social relação. Isso ocorreu e ainda ocorre igualmente e independentemente de geográfica região, no tempo e no espaço da dimensão. Pegou a visão? Aqui vai mais uma boa explicação sobre a mente. Quando se diz o termo subjetivo, quer dizer relativo ao sujeito que pensa e tenta comunicar uma ideia do seu imaterial pensamento interior, invisível ainda, até quando com os outros, esse sujeito começa a se expressar, falar ou gesticular. Esse pensamento do sujeito, portanto, passa a ser então parcialmente visível a outro sujeito, ou imaginável a outro sujeito. Ou quando se diz objetivo, quer dizer relativo a algo material, objeto, visível ou invisível, de que se pensa ou se tenta comunicar alguma ideia, relação ou algum conceito. Talvez então, no passado, em seu tempo, o sujeito começou a se expressar de forma simbólica e cada vez mais eficaz o seu próprio universo imaginativo subjetivo, elaborado sobre o que vê de objeto, de objetivo do mundo exterior para o próprio mundo exterior, mas sempre primeiramente alguma ideia de sua mente, passando pela tradução do seu mundo interior para si mesmo, que não mente. Assim, de algum modo, em algum lugar e momento da evolução, surge uma espécie de mente social ou mente coletiva, interagindo pela luz das coisas, nas coisas, com uma maior ainda consciência individual jamais evoluída em termos de comunicação do mundo interior subjetivo com o exterior objetivo e vice-versa. Sempre só subindo nossa capacidade intelectual e moral de se travar uma conversa. Surge então uma provável mente social. Será? Não entendi nada. Leitor. Então continue, leitor Tesla social. Logo a ideia vai expandir sua mente individual. Siga individualmente, mas persistentemente. Talvez tenhamos ainda dificuldade de ver essas relações de desenvolvimento das comunicações, porque o que pode estar acontecendo na verdade, desde que surgimos no universo, é apenas um processo de comunicação por luz captada pelos precários dois olhos esféricos, para falar do visível apenas.
pois é a força da ideia do invisível que impulsiona a comunicação da consciência própria com uma outra maior consciência. Um conceito que ainda é muito sutil, sutil demais para uma maioria. Mas pense nessa teoria. É como se o que pensamos ser visível fosse só uma superficial degustação de algo mais desejável e profundo que existe no invisível. É tipo parecendo que a pequena parte visível da luz do universo seja ainda apenas essa nossa grande, perturbadora e estimulante noção do grande invisível. O verdadeiro alvo da grande busca humana e a evolução na física interação cósmica, isso é, na comunicação, ou melhor, na comunhão, a base profunda de toda a amplidão, de toda uma universal evolução. Talvez essa dificuldade sempre existirá, para que haja sempre mais um dia a se persistir para alcançar, com glória, uma cada vez mais profunda e ampla cósmica integração nessa universal, espacial, temporal e divina diversidão. Arrepie, aprecie essa noção, leitor de contemplação. Falar do iluminado comportamento cósmico, energético, físico, do ponto de vista científico, pode ser mesmo muito similar a falar do comportamento da mente humana. Uma real e ideal verdade maior é que estamos mesmo tentando nos interagir e comunicar com cada vez mais gana. Talvez todo esse esforço individual seja para nos melhor conhecer ou nos conectar com outro algo similar a nossas mentes, só que ainda parecendo estar fora delas, ou ainda que meio desconhecidas, sem muito encantos. Parece mesmo que nós indivíduos somos neurônios em constantes sinapses sociais, já há muito nos conectando e desconectando com outros tantos. Será que só parece? Mais uma vez a resposta é não. Certamente já podemos reconhecer esse fato para poder conhecer de fato que a mente humana é semelhante a alguma mente social que hoje, cientificamente, racionalmente, já percebemos que algo individual em conexão tende a formar uma mente social que gradativamente está nos levando a uma mente universal, a uma provável mente do universo. Seria esse ainda um argumento incontroverso? É bem possível, pois é mesmo incrível. Então veja e conclua. O universo divino mental, portanto, pode realmente não ser mais uma simples metáfora. É real. E pode conter, além da matéria de um visível corpo sideral, uma proporcional e invisível, um invisível ser mental. E pela trinária lógica da luz invisível, então, deve haver também um ser espiritual. Isso não pode mais ser algo surreal para nós seres de mente sensível e racional. Captura a visão, leitor também espiritual, real, sensível, racional e universal. Estamos todos no mesmo tempo e espaço real e ideal e vice-versa. Da agora não é mais só conversa. É factual. Continue ainda, leitor sem pressa. Ser pontual, leitor de mente que não mente. Ser contente. Esse é o final do subtítulo A Mente, da parte 1, o essencial.